será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som das trombetas, dos pifes da harpa, do cítaro, do saltério e de todas as sortes de música, se prostrando, nações, homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei tinha levantado. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai falar sobre um rei chamado Nabucodonosor, a qual ele criou aquela estátua que tinha uns 7 metros de altura, quase 3 metros de largura. E ele criou aquela estátua e ele queria obrigar as pessoas a adorar aquela estátua. Tanto que ele criou um decreto: quem não se prostrasse diante daquela estátua seria lançado em uma fornalha de fogo. E ele criou esse decreto para que todos não tivessem uma oportunidade de não querer fazer o que ele mandasse, porque qualquer um que desobedecesse aquela ordem seria lançado na fornalha. Então todos ali, eu creio que talvez por medo da tirania daquele rei, tinha que obedecer, tinha que se ajoelhar e se dobrar. Eu já vi muitos homens pregando sobre esse texto, mas eu nunca vi ninguém falar a respeito que ali naquele meio não era só aqueles 3 jovens que eram judeus ali. Porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele foi invadir Judá, ele não trouxe apenas aqueles 3 jovens. Ali naquele meio também tinha outros judeus ali. Mas por medo daquele decreto, eles resolveram se prostrar e adorar. E a Bíblia vai nos contar que quando ele toca os instrumentos, todo mundo vai, se prostra no chão e começa a adorar. Todo mundo fica de joelho ali e começa a adorar a imagem. Mas fica de pé 3 jovens. Não se prostra, não se ajoelha. E esses 3 jovens eram Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3 jovens Deus, separados. Eram 3 jovens ungidos a Deus. E quando o povo vê aquela cena, eles vão até o rei e vão dizer: ó rei, qual era o decreto que o senhor fez? Quem não se prostrar, quem não adorar, seria lançado na fornalha de fogo. E o rei: é verdade, mas tem 3 ali que não obedeceu o teu decreto. Tem 3 ali que não obedeceu o que o senhor mandou. Manda chamar eles aqui. Talvez eles não tenham ouvido na hora que o som tocou. Talvez eles não tenham entendido a ordem. E ele vai dizer que eu vou dar mais uma oportunidade a vocês. Eu vou mandar tocar os instrumentos mais uma vez para ver se vocês escutam. Mas nessa ocasião também ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que já estava quente. Então tocaram ali os instrumentos novamente. E quando tocaram os instrumentos, os jovens continuaram de pé. E ali o rei mandou 2 soldados dos mais fortes, dos maiores que tinha ali do seu exército. Pegou aqueles 3 jovens, amarraram eles e lançaram dentro da fornalha de fogo. A Bíblia fala, não é eu, que aqueles homens, soldados, quando jogaram os jovens dentro do fogo, eles morreram na boca da fornalha devido à temperatura que estava aquecida. E de repente alguém olha para a fornalha e diz: ó rei, a gente não lançou 3 homens dentro da fornalha? E ele diz: sim, é verdade. Aí o rei vai dizer: mas eu estou vendo é 4. Oh, glória, Senhor, aleluia. Mas eu estou vendo é 4. E o 4º homem tem ao semelhante, o semblante dele como um filho de Deus, aleluias. E no mesmo instante Nabucodonosor manda tirar os 4 homens da fornalha. E quando tira aqueles 4, Nabucodonosor vai dizer: a partir de hoje eu vou fazer um novo decreto. A partir de hoje não se adora outro Deus aqui a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem o poder de livrar o homem de dentro da fornalha de fogo. Oh, meus amados irmãos, o texto, a Bíblia vai dizer que quando jogaram eles dentro do fogo, eles jogaram amarrados. Eles foram jogados amarrados às suas mãos. Mas quando eles saíram, eles não estavam mais amarrados. Eles estavam soltos. O interessante é isso. Como é que pode? Se o mesmo fogo que queimou as cordas, por que não queimou a roupa? A Bíblia vai dizer que nem cheiro de fumaça
tinha na sua roupa, e nem um fio de cabelo sequer foi queimado. Sabe o que eu acho interessante? É que, voltando o texto um pouco, no começo desse livro, a Bíblia também vai nos dizer que quando o rei manda separar ali jovens que sejam sábios, que sejam entendidos, para servir dentro do palácio. E ali alguém vai separar as melhores comidas do reino. Ali alguém vai separar o melhor vinho para dar para aqueles jovens. Mas Daniel vai se levantar e vai dizer: ó rei, eu quero te pedir algo. Durante esses dias, não dê para nós a comida do palácio, nem o vinho. Mas eu quero que o Senhor nos alimente apenas com legumes e água. Aleluia, Deus. E aquele homem responsável por eles vai dizer: não, Daniel, porque se acontecer algo com a vida de vocês, quem vai ter que pagar sou eu. E Daniel vai dizer: olha, eu quero fazer uma prova aqui contigo. Faça só durante 10 dias. E se durante 10 dias você vê algo diferente, você continua. A Bíblia vai dizer que eles passaram 10 dias comendo apenas legumes e bebendo água. E quando se apresentaram na frente do rei, o semblante daqueles que estavam comendo apenas legumes e água estava muito mais bonito e mais forte do que aqueles que estavam comendo as coisas do palácio. Olha como é importante a gente se separar das coisas do mundo. Quando a gente fala de Babilônia, a gente está falando do mundo. Quando a gente está falando de Babilônia, a gente está falando do pecado. Mas aqueles 3 jovens resolveram se separar do mundo, se separar do pecado para servir a Deus. Eles estavam na Babilônia, mas Deus estava dentro deles. Eles estavam na Babilônia, mas eles não comiam o alimento da Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas as suas roupas não eram roupa da Babilônia. Aleluia. Eles estavam na Babilônia, mas eles não se comportavam como o povo da Babilônia. Mas vinha alguém e pergunta: Deus é tão bom, Deus é tão forte, e por que Deus não livrou eles de cair dentro do fogo? Ele não tinha esse poder para livrar os jovens de cair dentro do fogo? Tinha sim, e tem. Mas muitas das vezes é necessário a gente passar para o testemunho ser maior. Muitas coisas na vida a gente não entende. Mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Mas por que, Senhor, está acontecendo isso? Mas por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Sabe por quê? Porque é necessário você passar. Lá na frente você vai ter um testemunho. O mesmo Deus que tinha poder para dar o livramento de tirar eles da fornalha, o mesmo Deus usou o seu poder para livrar dentro da fornalha. Muitas das vezes Deus não vai nos livrar de passar por algo na nossa vida, mas Deus vai dar o livramento dentro da provação. Aleluia. Dentro da luta. Muitas das vezes isso vai acontecer conosco, para mostrar que Deus é conosco no meio desta luta, no meio desta prova. Meus amados irmãos, tinha muitos judeus ali, eu creio, mas que tinham coragem e ousadia eram poucos. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe o que eu entendo sobre isso? Os chamados não vivem o extraordinário do Deus. Somente os escolhidos que vivem o extraordinário de Deus. Por isso eu trago essa palavra para nossas vidas. É necessário a gente passar. Porque se Deus tivesse livrado eles apenas de cair dentro, hoje eu não estava pregando sobre um Deus que dá livramento dentro da fornalha. Aleluia, Deus. É dentro dessa prova que Deus quer te livrar. É dentro desse deserto que Deus quer te livrar. É dentro dessa luta, dessa tempestade que Deus quer te livrar. E falando em tempestade, Deus acaba de me levar ali naquela passagem, a qual Jesus convida os seus discípulos para atravessar o mar. E de repente se levanta uma terrível tempestade, um vento ao contrário, de modo em que as ondas começam a rebolar o barco de um lado para o outro. E Jesus estava na polpa do barco dormindo. E os discípulos ali ficam desesperados, pensando que vão morrer. Eu posso imaginar, eles começam a clamar, começam a gritar: será que nós vamos morrer agora? E eles se lembram que Jesus está no barco. Sabe qual é o nosso erro? É esquecer que Jesus está no nosso barco. É esquecer que Ele está na nossa vida, Ele está no controle. Aleluia. Você vê que quando o discípulo lembrou que Jesus estava no barco, o desespero acabou. Eles lembraram: Jesus está aqui no barco, vamos lá que Ele tem o poder. Quando o discípulo chega lá, Jesus está dormindo. Sabe o que ele vai dizer? Mestre, não te importa que morramos? Em outras palavras, Jesus, tu não vai se preocupar não se esse barco aqui virar, se afundar.
Ei, eu fico maravilhado, porque Jesus, quando veio a essa terra, ele veio nas duas naturezas. Ele veio 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele dormiu porque estava cansado de uma viagem. Mas como Deus, ele se levanta naquele barco e diz: aquieta a tempestade, se acalma, mar. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Como Deus, ele estava dizendo: eu sou o mesmo Deus a qual em Gênesis criou esse mar aqui. Aleluia, E criou essa terra. Aleluia. Muitas das vezes a tempestade se levanta na nossa vida, mas a gente esquece que Jesus está no barco. Muitas das vezes a tempestade se levanta e a gente esquece que o dono do barco não vai deixar o barco Glória, afundar. Senhor. Aleluia. Ei, pode ser que o vento bata de um lado e bata do outro, as águas queiram cobrir, mas o barco não afunda porque Jesus está no barco. Mais uma vez eu vejo Deus dando um livramento no meio da prova, no meio da tempestade. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra para a tua vida nesse dia de hoje. Aleluia. Eu não sei qual é a tempestade que tu está passando. Talvez seja dentro da tua casa, talvez seja no teu trabalho, talvez seja no meio da tua família. Eu não sei qual é a luta que tu está enfrentando, mas tu tem dito: Senhor, não aguento mais. Senhor, não suporto mais essa tempestade, essa luta que vem sobre mim. E hoje Deus me usa para te dizer: ei, eu te coloquei aí nessa prova, eu te coloquei aí nessa luta, para tu ver que eu sou Deus na tua vida e irei te dar o livramento hoje. Aleluia, Deus. Glória. Eu sempre gosto de dizer: se tem um dia e uma hora certa para Deus te abençoar, o dia é hoje e a hora é agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.